Fala, nação tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre o São Paulo Futebol Clube e o seu momento nada legal, hein? O seu momento nada bom. Já diria aquele velho deitado. Nada não esteja tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? E tem coisas que parece que pioram. Vamos nessa, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, já sem querer, mas querendo, coloquei aqui a informação que a gente vai falar, começando esse vídeo aceleradamente, falando sobre André Silva, que fez lá um desabafo na sua rede social, no Instagram, não é mesmo? E a gente traz para você, referente à treta, né? Ao torcedor são paulino, gostaria de dizer que desde o primeiro dia que vesti essa camisa, eu me comprometi a dar o meu máximo com muito respeito e profissionalismo. E isso vem sendo feito desde então. Discussões, diálogos internos ou públicos sempre vão acontecer dentro de um grupo que quer sair vencedor. Quem não se incomodar com uma derrota, com uma falha, não merece vestir a camisa do São Paulo. Agradeço a todos que nos apoiam e amam essa instituição acima de tudo. Bom, tá aí o André Silva, depois daquela situação trágica e melancólica para fechar uma noite desastrosa, não é mesmo? Ele acabou invadindo, né, uma discussão entre o Luciano e o Alan Franco e acabou que também tomando parte ali, deu a impressão que ele tomou parte do Luciano, o Alan Franco foi para cima dele também, e eu acho que o que o Alan Franco fez, eu acho que é uma coisa que qualquer torcedor do São Paulo teria feito, que é cobrar quem não entrou bem. E o Luciano não entrou bem, não vem entrando bem faz muito tempo. E talvez uma pessoa que não poderia ter entrado nessa discussão era o André Silva, porque ele também tem alguma culpa no cartório. A gente vai lembrar que ele é o jogador que fura aquela bola de forma espetacular, numa bola muito parecida que o Ferreirinha tinha dado para o próprio André Silva fazer o seu gol. Então, assim, a gente precisa entender algumas coisas. Entendo que discussões vão acontecer, entendo tudo isso, e entendo também que deve ser feita a incomodação. Agora, tem lugar e tem hora. Quando você vê em campo jogadores quase saindo no tapa e o seu treinador sequer estava na beira do gramado, depois foi dar chilique na coletiva, você vê que alguma coisa está muito errada. E parece não estar errada só dentro de campo. Fora de campo, a situação do São Paulo também não é nada boa. Perfil do Alexander Vieira, as informações do Alexander Vieira e também do Marcelo Barcelos. Não, esse do Marcelo Barcelos? Não, é do Marcelo Braga, perdão, setorista do GE. Vamos lá. O São Paulo está pendente com os jogadores do elenco no que se refere a pagamentos de luvas, bonificações e alguns direitos de imagem. E também, segundo o GE, a diretoria solicitou uma antecipação de premiação referente ao jogo contra o Talleres, em Córdoba, na estreia da Libertadores, que seria de 7,7 milhões de reais, cerca de 1 milhão de dólares pelo jogo disputado fora de casa e mais os 330 mil, pela vitória, que dá 1,9, ou seja, 7,7 milhões de reais. Bom, isso deixa muito claro algumas coisas que podem estar acontecendo no São Paulo. Ah, mas você vai falar para mim que o São Paulo não está ganhando porque está com salários atrasados? Não é salário, é direito de imagem, é dinheiro, deve a mesma coisa e é isso. Olha, quando isso acontece, e a gente pode trazer para a nossa realidade, quando você não está recebendo no teu trabalho o que foi combinado, e o que é combinado não é caro, não é? Porque foi combinado, você trabalha com o mesmo apreço,
Você trabalha com o mesmo afim? Você é aquele cara proativo, aquele cara que vai atrás para resolver problemas? Ou você fala, bom, quando começarem a me pagar da forma correta, aí eu começo a também me incomodar da forma correta. Isso é natural, isso é normal. Agora, o que não é normal é o São Paulo estar devendo essa quantia para os jogadores. Se prometeu, tem que cumprir. Mas promessa e cumprimento de promessa parece ser algo que não andam juntos nessa atual gestão do Júlio Casares. Promete muito, tem cumprido muito pouco. E isso tem sido muito, mas muito evidente em vários pontos que a gente tem visto. Mais uma vez, se deve dinheiro, mais uma vez, se deve pagamento, mais uma vez, os jogadores questionados por não estar jogando e também, pelo jeito, não estarem recebendo. Quem que também pode estar recebendo oportunidades é mais um garoto da base, não é mesmo? Até porque a gente sabe da situação de Jonathan Calleri, que mais um jogador que rompeu o ligamento, e aí já são 9 jogadores do São Paulo que tiveram lesões em gramado sintético. Se eu não me engano, o Calleri é o terceiro ou quarto que é de LCA, que é o ligamento cruzado, não é? Tivemos também no joelho, porque nós tivemos também problemas de ligamento do tornozelo, não é mesmo? Então são 9 jogadores que já são vítimas do gramado artificial. Então, acho que alguma coisa precisa ser feita, não é mesmo? Algum ponto precisa ser destacado em relação a essas situações. Mas se ninguém falar nada, vai ficar como está. Segundo o Alexander Vieira, sem Calleri e com uma contratação podendo chegar somente a partir do meio do ano, Zubeldia terá que apostar em André Silva e Rian Francisco. André Silva deve ser o titular no jogo contra o Santos e, naturalmente, o Rian deve receber mais minutos. O São Paulo segue no mercado buscando uma reposição. Essa reposição que, se for para chegar agora, tem que ser daquele jeito. Agente livre, free, livre no mercado. Caso não, o São Paulo agora espera, então, meio do ano, como bem diz aqui a postagem do Alexandre Vieira. E outra coisa, o que diz a postagem é que Rian Francisco deve ser o titular do São Paulo. Já no jogo contra o Santos, já no clássico Sansão, ele deve ser o titular. Uma coisa que a gente precisa lembrar, André Silva tem, se eu não me engano, 678 minutos com a camisa do São Paulo e marcou 6 gols, se eu não me engano. Juntando tudo, somando tudo, isso daí dá 7 pontos alguma coisa em jogos, dá 7 jogos e meio, algo do tipo, e ele tem 6 gols. Então são bons números se a gente for fracionar na questão de jogos. Mas claro que ele jogou bem mais, ele entrou mais vezes, foi mais vezes utilizado. Mas em jogos completos, acho que dá 7 jogos e meio. E o André Silva teria aí uma boa média. Mas como eu digo a vocês, números são meio complicados, porque você ajusta e muda eles da melhor forma possível para que possa ser a cereja do bolo de qualquer discussão, seja ela para o lado bom ou para o lado ruim. Então, por isso que tem que se tomar cuidado com essa questão de números e futebol, porque isso pode ser muito perigoso. Eu sempre falo isso, vocês sabem disso, eu falo isso direto, porque o tal dos números no futebol são, às vezes, muito ilusórios. Mas a pergunta que eu faço a você, amigo tricolor, daria mais oportunidades ao Rian Francisco ou daria mais oportunidades ao próprio André Silva? Quem você colocaria para ser o titular, já que o Calleri só Deus sabe quando vai jogar? E pensando nessa situação, tem cara nova no ataque do São Paulo. Zubeldia preferiu dar chances do profissional a Luca, acho que de 17 anos, que esteve com os profissionais no treino de hoje, na Barra Funda, que também dar chances, dar mais espaço ao jovem Henrique Carmo. Futebol do atacante foi bem mais quisto pelo técnico argentino,
A informação está lá nos nossos amigos do SPFC Info, mas é do blog do São Paulo, é do Zanqueta. Bom, acho que a gente precisa ter uma situação aqui também. Zubeldia reclama que não tem extremos, não tem pontas. O Henrique Carmo sabe jogar na ponta, será? É isso que eu fico me perguntando. Será que ele sabe jogar na ponta? E se ele soubesse, acho que poderia ajudar, né? Mas eu não sei se o Henrique Carmo joga de ponta. Caramba, e agora, hein? Que se ele jogasse, seria uma mão na roda, né? Ajudaria muito o São Paulo, né? Bom, vamos torcer para que o São Paulo encontre a posição do Henrique Carmo, ou o Zubeldia encontre a posição do Henrique Carmo, não é mesmo? E isso passa muito pela capacidade deste treinador. Mas, enfim, já que ele preferiu dar oportunidade para o Luca, da base também, destaque do Sub-20, que o Luca possa ter aí bons resultados, possa ter bons jogos, possa fazer bons jogos, possa fazer bom proveito. Não sei se vai entrar em campo, mas é um jogador que, de repente, observado de perto, pode ter aí a solução caseira. Até porque a gente sabe que muitos jogadores começaram a ser oferecidos. Diego Costa já foi oferecido. Diego Costa já foi oferecido. Não o zagueiro, tá? Esse aí falou que não quer voltar para o Brasil, não quer voltar para o São Paulo tão cedo. Quem foi, podemos dizer, oferecido foi o nosso gloriosíssimo Diego Costa, atacante. Ele mesmo, ex-Grêmio. Tem coisas que só a Consul faz por você, não é? Ou nem a Consul tem feito por você. Enfim, vamos lá. Vamos dando sequência e boa sorte ao garoto, ao Henrique Carmo, que também vai precisar de sorte, mas ao Luca, no caso, que é o jogador em questão. Vamos aguardar aí, vamos ver como que sai o garoto Luca nos treinamentos. Treinamentos que vão ser comandados por Luiz Zubeldia, por enquanto. Segundo informações do Zanqueta, Zubeldia não corre risco de ser demitido domingo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Alguns dizem que o Corinthians fechou com o Dorival, outros dizem que não. Eu não sei o que pensar nem o que dizer. A única coisa que eu sei é que, com esse pensamento, nós teremos muito, mas muitos problemas daqui em diante. O São Paulo precisa tomar uma decisão. E essa decisão passa pela demissão de Luiz Zubeldia. Se não demitir, se continuar desse jeito, se continuar com esse treinador, as perspectivas para o próximo ano ou para o restante do campeonato são muito poucas, ou são quase nada. Continuar com o Zubeldia pode ser um erro muito trágico. Não sei o motivo. É dinheiro? Deve também para o Zubeldia? Com toda certeza, deve para o Zubeldia. O que a gente sabe é que nesse São Paulo, ou com esse São Paulo, do Luiz Zubeldia, a gente hoje não consegue confirmar, não consegue ter perspectiva de nada. E a diretoria parece que não está enxergando isso. Ou está enxergando e está se fingindo de besta. Mas o torcedor São Paulino, você, amigo tricolor, você, amiga tricolor, você, eu tenho certeza, que não é nada besta. E já está começando a ficar ou de saco cheio, ou já não aguenta mais o Zubeldia, que no fundo é a mesma coisa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, valeu demais e tchau. Até a próxima.